Muy buenas tardes Muito a boa todos los tarde a ministros, todos os hermanos y ministros, hermanas de irmãos e diferentes irmãs países. de Un diversos saludo muy especial al países. Uma misionero saudação Miguel muito Bermúdez especial ao Marín missionário Miguel Bermudes Marim y e a todos los que estarán luego todos os que oyendo, depois escuchando estarão y leyendo ouvindo, estas lendo, palabras escutando para esta estas ocasión palavras para este de momento hoy, de hoje, miércoles quarta-feira, 19 de de junio junho de este deste ano año de 2024. 2024. Un día como hoy, Um en dia el como o dia de hoje, em 2022, 2022, se estuvo esteve comenzando una etapa muy começando ou importante en el iniciando uma programa etapa muito divino importante no programa bajo divino sobre las as etapas etapas de el séptimo do sello. sétimo selo. El séptimo sello O está sétimo siendo selo está sendo revelado, está sendo aberto para a igreja noiva y e está cumpliendo está cumprindo lo que aquilo él que ele prometió prometeu y profetizó e Dios profetizou por medio de su Espíritu Deus Santo, através ou pelo seu por meio Espírito dos Santo, profetas, através ou por meio tanto dos del Antiguo profetas, tanto do Testamento Antigo como del Nuevo Testamento como do Novo Testamento. No de tempo Jesús, de Jesus, habló más de la falou segunda muito venida mais que da de la segunda primera, vinda do que da primeira, porque es el porque tiempo en é o donde tempo onde estaria llevando a cabo estaria un cambio de realizando, reino fazendo uma mudança de reino do de reino los gentiles, dos que gentios, es la etapa que de los está na pies de etapa dos hierro pés de ferro y barro e de cocido, barro cozido, de esa estatua que vio dessa estátua que o rei Nabucodonosor viu e foi interpretada pelo profeta Daniel, que ele recebeu a revelação pelo arcanjo Gabriel, quem tem acesso ao livro da verdade, o arcanjo Gabriel. Tem acesso ao livro da verdade, mas vejam vocês, os profetas estiveram refletindo, tipificando tudo aquilo que o Messias na sua primeira vinda estaria realizando e também na sua segunda vinda. Na mensagem, a palavra profética dada pelo Espírito da Profecia, que foi pregada em 30 de dezembro de 2002 em Cayey, Porto Rico, nos fala: a palavra profética sempre tem que ser escrita, depois que é dada pelo Espírito de Deus ao mensageiro, ao profeta que Deus envia. E agora o livro do Apocalipse é a palavra profética dada pelo Espírito Santo através do anjo do Senhor Jesus Cristo para João o apóstolo. Por isso a bênção está em ler e escutar. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo, perto. E se alguém vai ler, ora, antes de alguém ler, alguém tem que ter escrito. E o que é que se vai escrever? Ora, a palavra profética do seu tempo se vai escrever. Portanto, o que se está escrevendo não é outra coisa senão a palavra profética de Deus revelada para o nosso tempo, que é o conteúdo, o significado, a revelação divina do conteúdo do livro do Apocalipse. Agora, já através do reverendo William Branham, Deus abriu muitos mistérios pertencentes às 7 etapas ou eras da igreja. E tudo isso é palavra profética aberta, revelada. Por isso as mensagens do reverendo William Branham, a mensagem dos selos, das eras e também das 70 semanas e outras mais, são palavras proféticas abertas para o povo. E sobretudo depois dos 7 selos, depois da visitação dos 7 anjos no ano de 1963, que é o que sempre me dizia, falava ele, que colocasse os estudos e colocasse os extratos de 65 para trás, ou seja, primeiros de 65, depois de 64, depois de 63, porque depois de 63, depois da abertura dos selos, Deus abriu todos esses mistérios, dos quais a igreja noiva tinha que conhecer esses mistérios. Agora, vocês lembram qual foi a data? Fevereiro 28. Daí por diante, Deus abriu tudo o que aconteceu nas eras passadas. Por isso, quando foi escrito o livro das 7 eras, que já tinha sido pregada no ano de 1962, vemos que foi preparado, foi editado conforme a revelação que foi aberta desde a pregação dos 7 selos por diante ou em diante. Mesmo que também temos as mensagens das 7 eras sem editar. Agora, quando já está aberto, ou estejam abertos esses mistérios que foram falados na pregação dos 7 selos, vemos que nas 7 eras o reverendo William Branham disse que a multidão que ninguém poderia contar era noiva. Mas já no livro dos selos, quando perguntam para ele que grupo é esse, ele, como tinha pressa, disse que era noiva.
Mas depois, aquele que fez a pergunta, diz que voltasse a ler quem fez a pergunta. E o Espírito de Deus o segurou. E ele sabia que algo tinha e algo estava mal. Então ele voltou a ler, e quando ele lê, onde diz que essa multidão que ninguém podia contar, diz que o ancião lhe disse que são os que foram saídos ou saíram da grande tribulação, ou da grande tribulação, de grande tribulação. Ele disse então que são as virgens insensatas, as virgens fátuas ou loucas. Vejam, desde a abertura dos selos, ou desde a pregação dos 7 selos em diante, Deus esteve abrindo mais e mais e mais o livro do Apocalipse, mesmo que Cristo ainda não tomou o livro dos 7 selos. Vê? Aí em 2012 nos fala, logo em 2015, 2016, 2017, ele sempre, já para essas datas, ele finalizando, terminando de ministrar neste planeta Terra, o Espírito Santo usando esse véu de carne, já ele estava falando bem claramente, muito mais claro, e ele nos falou que a dispensação da graça todavia não tinha se fechado essa porta e que estava aberta, mas queria chegar um momento em que iria se fechar. Portanto, a dispensação da graça, ao estar aberta, o título de propriedade todavia ainda estava no trono de intercessão, porque ao tomar o título de propriedade, já ele muda de cordeiro para leão. Ou seja, que ele na sua vinda, ele vem como leão, não vem como cordeiro, porque já o tempo de intercessão cessou, parou. O tempo para que as pessoas recebam a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e ser batizados no seu nome, esse tempo já terminou. Fechou-se a porta da dispensação da graça. Agora a porta que está aberta é a porta da dispensação do reino, onde Deus está nesse trono, mas é um trono de juízo, qual, quando saiu do trono de intercessão no céu, que era o assento ou cadeira de misericórdia, quando ele sai daí, ora, ele tem que se entronizar num trono, porque ele é o Rei de Reis e Senhor de Senhores, portanto, tem que ter um assento, uma cadeira, um trono humano, no qual, ou onde ele se sentar, e através desse trono humano, ele, então, se manifestar como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, e é onde unicamente o povo de Deus, a igreja noiva, recebe misericórdia. Único lugar, porque é nesse trono onde ele está se revelando através desse instrumento, ou por esse instrumento, onde os escolhidos de Deus neste tempo final estão recebendo essa fé de rápido. E porquanto já era tempo de que os juízos divinos caíssem sobre este planeta Terra, Deus na sua misericórdia tem estendido, postergado a sua ira, e neste tempo sobrante é o tempo onde a noiva estava esperando essa fé de trasladação, e a fé de trasladação, quem atrás os trovões atrás. Portanto, Deus não podia enviar o juízo divino ao planeta Terra sem que a igreja noiva receba ou recebesse a fé de rapto. E porquanto a misericórdia está nesse trono, nesse propiciatório, nesse novo propiciatório, Deus não pode enviar o juízo divino agora. Tão breve, tão logo esse trono de misericórdia, esse novo propiciatório seja ou for tirado do meio do mundo, aí já o que diz Apocalipse 11, daí para frente o que faltam são de 30 a 40 dias para se desatar a ira de Deus sobre a raça humana. Mas já para esse tempo os escolhidos de Deus já tem para esse tempo, já tem a fé de rapto, os escolhidos de Deus. Agora continua dizendo aqui, onde estamos lendo, diz: mesmo que todavia Cristo não tomou o livro dos 7 selos, mas Deus tem tipificado, representado o que ele vai fazer quando Cristo se levante do trono do Pai, e aí já tem terminado a sua obra de intercessão. Tome o título de propriedade, o livro dos 7 selos, o abre no céu, traz à terra e o entregará a um homem para que o coma. E tudo isso já Cristo representou através do reverendo William Branham. Por isso que, vejam vocês, quando Deus está refletindo, tipificando algo em um profeta, algumas pessoas pensam que nesse profeta está se cumprindo, já está se cumprindo, mas é apenas um reflexo, mais adiante se cumprirá. Assim aconteceu com os crentes do irmão Branham e também aconteceu com os crentes da mensagem do nosso irmão William. Muitos ficaram esperando porque disseram e estão dizendo que nele se cumpriu tudo se cumpriu nele, mas não estão vendo que tudo isso foi um reflexo daquilo que Deus estaria fazendo mais adiante, mais na frente. E ele estava trazendo essas boas novas, estava mostrando essas notícias para o povo do que seria o cumprimento do 7º selo, que é a vinda do Senhor.
Continua dizendo, por exemplo, através do profeta Isaías, Deus falou muitas coisas e através do profeta e rei Davi. E vejam, disse, contar posso todos os meus ossos e assim por diante. Pois estava passando por uma situação desse jeito, assim, nesse tempo, e Cristo estava refletindo-se em Davi, espelhando o que aconteceria com ele mais adiante quando fosse crucificado. Agora, olhem, numa mensagem que ele pregou, intitulada Jubileu ou Júbilo do Rei, pregado em 14 de maio de 1995, olhem, algo que vai nessa mesma direção que nós estamos lendo aqui, nessa mesma direção de pensamento, diz, nesta mesma linha de pensamento, diz na página 11 aqui, agora podemos ver que quando Jesus Cristo ressuscitou, também pensavam que fosse o seu Espírito, que era ou fosse um Espírito, e que não fosse Jesus Cristo ressuscitado. E ele lhes disse, toquem meus braços, lhes pediu comida, lhe deram um pedaço de peixe e de mel e comeu, e perceberam que era o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, olhem, um Espírito não tem carne, não tem osso como eu tenho. Podem tocar e podem ver, porque um Espírito teofânico é um corpo de outra dimensão, da sexta dimensão, e não é de carne e de osso desta dimensão. Agora, Tomé não estava, nesse momento Tomé não estava, e quando lhe deram a notícia de que Jesus Cristo esteve com eles, ele diz que se eu não ver, ouvir e meter sua mão na sua ferida, eu não creio, eu não vou crer nisso que vocês estão falando. E estando Tomé lá e os outros discípulos, Jesus apareceu de novo e dirigiu-se e falou com Tomé, Tomé, vem cá, Tomé, mete a tua mão na minha costela e teus dedos aqui nas minhas feridas. Isso era o que Tomé queria. E agora Jesus lhe fala que ele venha, que se achegue e fale o que ele diga que iria fazer. E agora está todo nervoso. E assim acontecerão com muitos que estarão nessa mesma situação ou condição. Olha o que continua dizendo. E agora estava todo nervoso. Ficou nervoso e diz, meu Senhor e meu Deus, e começou a chorar, e começou a se sentir triste por aquilo que tinha falado. Agora lembre-se que Tomé representa, tipifica as virgens pátuas loucas. Vejam, onde será o choro e o ranger de dentes? Vejam, vem, e não sejas incrédulo, senão crente. E diz ele, vamos ir nessa oração de novo. E começou a chorar e começou a se sentir triste por aquilo que tinha falado. Vejam, se arrependeu daquilo que tinha falado. É por isso melhor ficar bem caladinho, com a boca calada desde o primeiro dia, se esteve falando dessa forma, desse jeito. E a pessoa deveria fazer isso, ficar calada se não entendesse, porque iria chegar tarde ou cedo, iria chegar o momento onde isto que Tomé estava aqui tipificando, representando para esses deste tempo final, iria se chegar nesse tempo, neste momento. Esteve o tempo todo no ministério de Jesus e quando chegou-se na parte mais importante não creu. Mas depois veio com choro, mas vejam, vocês que a pessoa não pode depois se justificar e dizer é que eu não entendia dessa forma, desse jeito. Você estava suposto a crer, entendesse ou não entendesse aquilo que Deus estava realizando. Estava suposto a crer, porque é Deus quem determina a forma, o jeito de cumprir o seu programa. Agora, continua dizendo, censurou a incredulidade de Tomé. E quando censura a incredulidade de toda pessoa, quando Deus cumpre o que ele prometeu e as pessoas não podem crer. Agora temos grandes promessas para o nosso tempo e podemos ver que também haverá alguns como Tomé e haverá outros iguais a Pedro, como São João, como Jacobo, como Maria Madalena e como Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E pessoas desse jeito, desse tipo, que creram logo em seguida que viram o Senhor, creram. Vejam, os escolhidos de Deus, neste tempo final representado neles, quando viram o Senhor manifestando-se neste tempo final no cumprimento da visão da carpa, quando veem o Senhor já creram. Por isso quando ele dizia, lá me verão de novo, pois ele já estava dizendo onde iriam ver o Senhor se manifestando no cumprimento da promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Iria ser numa grande carpa catedral, não ia ser na casa de fulano ou de ciclano ou na congregação de fulano ou de sultano. Ele disse, conectem-se com a carpa, porque aí era onde iriam estar vendo o cumprimento dessa promessa. Aqueles que não estavam fazendo isso ou não estão fazendo isso, veja, acontece com eles como Tomé, não estão no lugar que lhes corresponde, vão para outro lado, e quando vem Tomé, então Deus censura a incredulidade de Tomé, e assim
acontecerá com esses que foram até se estão reunindo em outros lugares, não no lugar que ele falou que se reunissem, ou seja, são os desobedientes. Mas vejam vocês, já estão representados, tipificados em Tomé. Se ele, o que ele disse foi simples: conectem-se com a carpa até com o devocional. E vejam vocês que tem alguns desobedientes, mas assim tem que ser para que se cumpra também as Escrituras. Agora, continua dizendo... Agora temos grandes promessas para este tempo e podemos ver que também haverá alguns iguais a Tomé, mas haverá outros iguais a Pedro. Estou repetindo novamente esse parágrafo, como São João, como Jacobo, como Maria Madalena e como Maria e Marta, as irmãs de Lázaro e pessoas assim, que creram logo em seguida que viram o Senhor. Sempre haverá pessoas que crerão no cumprimento daquilo que Deus prometeu quando veem o que Deus prometeu e veem isso sendo manifestado. Vejam isso sendo manifestado, mas tem aqueles que serão como Tomé, mas que serão de Deus. Não se perdem porque são virgens fátuas, loucas, não se perdem a não ser que tenham cruzado a linha, então seus nomes são apagados. E tampouco é assim porque já assim no final, mas vejam, mas se já cruzou a linha no final, então seu nome foi apagado ou foi apagado e não sabem. Andam caminhando, como disse o irmão Branham, são pessoas já tiradas do livro, apagadas do livro, são carnes andantes, ou seja, vejam vocês que terrível é para essa pessoa que cruzou a linha. E pode zombar e voltar, mas diante de Deus essa pessoa não existe, essa pessoa já ficou riscada do livro da vida. E se voltará a ver essa pessoa, se é que não morre antes da grande tribulação, pois durante a grande tribulação morre e depois no fim do milênio ressuscitam para serem condenados ou condenadas e serem lançadas no lago de fogo, onde vai desaparecer em alma, espírito e corpo. Tão simples assim. Sempre haverá pessoas que crerão no cumprimento daquilo que Deus prometeu quando veem o que Deus prometeu e veem isso sendo manifestado, mas também haverá aqueles que serão como Tomé, mas que serão de Deus e terão que esperar um pouquinho mais para ver certas coisas que eles dizem que querem ver. Ou seja, que eles vão esperar, ou seja, Deus não vai mostrar para eles, Deus não vai revelar para eles porque são incrédulos, não vai revelar para eles isso que eles estão esperando, porque a atitude que assumiram ou tiveram quando Deus esteve começando essa etapa tão importante, não creram nela, desprezaram, rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. E terão que esperar mais um pouquinho para ver certas coisas que eles dizem que querem ver. E dizem, eu até que eu não veja tal coisa, eu não vou crer. Mas lembre-se que quando Tomé viu, lhe foi dito ou falado, agora vem para que tu faças a prova que dissestes que irias fazer. Jesus censurou a incredulidade de Tomé e censura a incredulidade de todo filho de Deus que diz, eu até que não veja tal coisa sendo feita, eu não vou crer. Mas há aqueles que depois que veem o cumprimento das primeiras promessas, olhem, a primeira que aconteceu é que se trabalhou arduamente para construir a grande carpa catedral civil, a grande carpa catedral feita, concluída, e depois viram um ministério que corresponde, que pertence ao que foi prometido pelo reverendo William Branham, e logo assim no início, começando, tem crido, mesmo que não tenha entendido plenamente, como muitos entenderam, quando se começou a pregar já de um lugar onde antes não se pregava. Mas olha, esse lugar sempre pertenceu a esse instrumento, porque é um lugar novo, um auditório novo, tudo novo. E isso sempre pertencia ou pertenceu a esse instrumento, ou seja, aqui não se estava fazendo algo que não fosse, não estava no programa divino. Aqueles que viram isso e creram nisso, mesmo que não entenderam no momento, mas creram, já começaram a ser bem-aventurados desde o princípio. Outros, mais adiante, ficaram bem caladinhos e ficaram meditando, Senhor, mostra-nos, mostra isso, mostra o outro, mas Deus foi abrindo o entendimento e compreendendo o porquê disso. Agora vejam, continua dizendo, mas tem aqueles que desde que veem o cumprimento das primeiras promessas já creem ou acreditam, e eles dizem e creem no seu coração, assim como foi cumprido a primeira, a segunda também, a terceira também, e as que faltarem também,
vão ser cumpridas. É que algumas vezes tem pessoas que querem ver o fim da obra sem ver primeiro o começo da obra de Deus para o tempo em que vivem ou estão vivendo. Dizem, como poderíamos dizer, para crer que Jesus fosse o Messias há 2000 anos atrás, que nasceu em Belém de Judéia, alguns podiam pensar, não, até que eu não veja o Messias pregando, eu não vou crer. Mas se ele estava nascendo, a primeira etapa era estar no ventre de uma virgem e depois nascer. Como iriam esperar ver o Messias cumprindo a parte da semana número 70? Quando ele nasceu, isso era a primeira etapa. A parte da semana número 70 já pertencia à etapa última, etapa final. E até mesmo nessa etapa final ou última da vida do Messias, haveria um sem número de etapas dentro desses 3 anos e meio, onde Cristo estaria realizando a obra daquele que o enviou por 3 anos. E depois seria adotado. Tal como aconteceu no Monte da Transfiguração, e depois de ser adotado, foi que ele realizou, foi que ele fez a obra de redenção na cruz do Calvário. Não podia realizar ou fazer a obra de redenção como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário sem ser primeiro adotado. Se era necessário essa adoção, era requerida, senão não seria aceita essa obra por Deus. A morte de Cristo não seria válida diante de Deus sem ele ser primeiro adotado no Monte da Transfiguração e assumir, tomar nossos pecados depois e morrer por eles, no dia determinado por Deus. Não podia ser em qualquer dia, senão naquele dia em que ele morreu. Agora vejam vocês algo importante aqui. As pessoas, neste tempo final, tal como falamos no domingo ou nestes dias que passaram, vejam, já conheciam a forma ou o que estaria se realizando, fazendo debaixo da dispensação da graça, ou seja, as coisas que se estavam fazendo, todos os pré-requisitos para entrar no reino de Deus e fazer parte do corpo místico de crentes. Mas agora vejam vocês que, para o 7º selo, na dispensação do reino, as coisas que se estão fazendo, como o anjo disse para o reverendo William Branham, isso não falarás nada para ninguém. Cada coisa que está se cumprindo, o conhecimento que os escolhidos de Deus obtêm é quando eles veem o cumprimento, obtêm o conhecimento. Por exemplo, uns já estavam dizendo, mas ele nos tinha falado que o irmão William disse que ele não saísse. E que não saísse de Porto Rico. Mas vejam, eu não falei a outra parte, até que se cumpriu. Porque se eu fico falando quando ele me disse que saísse, então iriam ficar imitando por imitar, ou o inimigo tentar se adiantar a algo, e isso afetaria o programa divino. Cada coisa é no seu devido tempo, não se pode adiantar nem se atrasar. Portanto, os que querem que se lhes diga a última parte, a parte final, e querem que se lhes diga as coisas que vão estar acontecendo, ora que não se vistam, porque não vão. Deus está cumprindo gradualmente, gradativamente o que Ele me disse que fizesse. E qualquer pessoa pode dizer que eu não escutei isso, mas é tão pouco tu escutaste que deixasse o batismo, e por que tu deixaste? Ou seja, que lá no teu coração, lá dentro, tem algo aí dentro do teu coração que está dizendo, mas aí seria como Tomé, tem que esperar um pouquinho até que chegue o momento onde vão ver, ou verão. Agora, vejam vocês, vamos ver aqui algo aqui que me... Isso, nesta mensagem é a glória da Shekinah no lugar santíssimo. Aí na página 20, olhem, isso nós colocamos num dia, eu creio que foi numa mensagem. Olha, nessa mensagem ele diz para que vejam o porquê disso. Não se abriu tudo isso no cumprimento da visão da carpa. Será aberto todo esse mistério que agora nós tocamos assim de uma forma ligeira, só por cima, nada mais, para que os imitadores não possam atrapalhar o programa divino. Porque sempre surgem imitadores tentando se adiantar e perverter o programa divino. Isso faz com que muitas pessoas tropecem e percam a bênção. Percam a bênção. Agora vejam por que não se está falando tudo abertamente naquilo que ele me disse que fizesse, de todas as coisas que Deus está cumprindo neste tempo. É por causa disso mesmo, para que os imitadores não saiam imitando e pervertam tudo aquilo que Deus já deixou, todas essas instruções. Agora, para quem ele deixou com tudo o que tinha que realizar, que esse instrumento fazer? Para quem ele deixou? Vejam, para uma só pessoa. Quem disse para fulano, fulano e fulano que eles sabem disso? Ou seja, que as ovelhas que estão nesses lugares, pela lógica, elas têm que pensar, mas vem cá,
Quem foi o último que ele viu? Quem foi o último que ele deixou tudo? O que correspondia, o que pertencia para se realizar no cumprimento da visão da capa? Pois tem-se que buscar essa pessoa e ver o que essa pessoa está fazendo. Como é que vão buscar pessoas que eles rejeitavam de casa, que eles nem sequer queriam vê-las? Ou seja, tem que, por lógica, buscar esse instrumento, procurar esse instrumento e escutá-lo detidamente, tudo que essa pessoa está cumprindo, ver isso e os passos que se está fazendo, realizando. Há promessas e há profecias que se tem de cumprir. Portanto, Deus vai cumprindo gradativamente tudo. Agora, vejam, continua dizendo. No céu se estava realizando o ciclo divino que corresponde a esta semana número 70 da profecia de Daniel. Nesses primeiros 3 anos e meio, nesse ciclo divino do céu, era que na terra tinha que se refletir tudo, se manifestar tudo na terra, transformar-se aqui em uma realidade, materializar-se aqui para ser aceitado ou aceito lá no céu. E foi feito perfeitamente conforme ao programa divino. Agora vejam vocês, tudo foi feito perfeitamente conforme ao programa divino, há 2000 anos atrás, no cumprimento da primeira vinda do Senhor, e tudo está se realizando conforme ao programa divino. Tudo o que corresponde ao 7º selo, o qual Deus está cumprindo no meio da sua igreja noiva, trazendo a fé de rápido. Estes são dias muito importantes, onde Deus está cumprindo profecias. No domingo, vejam vocês aí no programa divino, no domingo, grandes coisas se cumpriram, e isso já, a pessoa pode dizer, é um checkmate, disso já se cumpriu, checklist aí. Coisas que vão se cumprindo, e depois desse cumprimento disso, vai ir se abrindo um galho, um caminho, um ramo mais e mais sobre isso que se cumpriu, e depois se cumpre outra profecia, e logo daí outras coisas mais vão se abrindo, por essa linha, por essa direção, ou seja, cada uma vai acontecendo e cumprindo, como as explosões do 7º selo. Isso vocês já sabem, a página 465 do livro dos selos. Porque ele aí no final, fala as ramificações, fala disso, que isso estaria se realizando, estaria fazendo no final desse 7º selo. No fim desse 7º selo, vejam na página 465 do livro dos selos, diz, 464 embaixo diz, no final desse 7º selo é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das copas ou taças, e até mesmo é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no 7º selo. É como atirar um foguete para os ares, e este foguete faz uma explosão por aqui pertinho, e depois muito mais alto faz outra explosão muito mais alta, e daí saem 5 estrelas, uma dessas 5 faz uma explosão, e daí saem 5 estrelas, uma dessas estrelas explode, e daí saem mais 5 estrelas, e depois desaparece gradativamente. Assim é o 7º selo, aí termina o tempo para o mundo, é o fim do tempo para isto e para aquilo e para todas as coisas, tudo termina com o 7º selo. Agora, como Deus vai fazer isso? Isso é o que nós não sabemos, nisto será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio. Agora, perceba que a abertura deste selo foi tão extraordinária que até os próprios céus foram silenciados por esse evento pelo tempo ou duração de meia hora. Agora vejam como foram silenciados os céus com este evento tão glorioso que foi aberto, ou seja, na abertura de Apocalipse 8, a abertura do 7º selo. E isso o irmão Branham tinha como uma pergunta na sua mente durante toda a sua vida. Agora vejam vocês como nesse tempo final Deus está cumprindo a sua palavra perfeitamente conforme ao programa divino. Ou seja, seria o tema para já ir arredondando, finalizando, seria Deus cumprindo perfeitamente o seu programa neste tempo final, ou Deus cumprindo conforme ao programa perfeitamente aquilo que Deus prometeu, ou seja, por aí nós podemos buscar ou achar este tema para esta pequena conversa neste momento. E lembrem-se, Deus vai estar cumprindo tudo o que foi prometido, e o povo vai ir vendo, e os escolhidos vão ir crendo. A primeira etapa creram, a segunda, a terceira, a quarta, vejam, vão continuar crendo, mas vai haver os tomezinhos que não vão crer, e esses têm que
esperar um pouquinho. Enquanto isso, Deus está lidando, tratando com a noiva, mas vejam que a terceira etapa também vai operar com essa multidão, as virgens fátuas e com os perdidos. Já tudo isso está se entrelaçando e esse sexto selo está operando neste planeta Terra também e obrando no meio da raça humana, com os perdidos, porque lembre-se que a quinta dimensão, como está se abrindo, ele já não tem que ir até lá em espírito, tal como Jesus foi, senão que já tudo isso está acontecendo, se realizando e acontecendo, e é por isso que todavia os juízos divinos não têm caído ou caíram neste planeta Terra. Agora vimos o cumprimento do que Deus prometeu no meio da igreja neste tempo final, neste último tempo. Foi para mim um privilégio, uma bênção, grande bênção poder enviar estas palavras com este tema desta conversa neste momento de hoje, quarta-feira, 19 de junho deste ano de 2024. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.